Falando sobre desigualdade aí, como lutar contra isso, né? Tem essa proposta do PT e tem as ações do governo Bolsonaro. Eu queria já entrar nessa esfera, Eduardo, e saber sua avaliação. Como é que você vê o governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil, e se vê que realmente as medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro colocaram o país numa situação econômica pior, ou se não foi culpa dele? Não, o dele quem? Bolsonaro, você diz? É. Não, o Brasil, ele viveu, desde o início do governo Bolsonaro, um caos econômico, né? Se você for olhar em termos de qualquer variável, o Brasil ele está entre os piores do mundo ou o pior do mundo. Esse ano, a ONU soltou um relatório no começo do ano com as previsões, é o mais recente que tem, com as previsões de crescimento para o ano, né? São 180 países estudados. O Brasil tem a expectativa de crescimento número 178, à frente de Guiné Equatorial e Mianmar. Só que, na verdade, Mianmar eles pegam o ano fiscal, que é da metade do ano até metade do ano. Tem lá uma notinha, eu gosto de ler as notas desses relatórios, né? Ninguém lê, eu gosto de ler. Então é o seguinte, só à frente de Guiné Equatorial. Se você pegar, por exemplo, Turquia, que é um exemplo que você vê vários economistas, né, que defendem o Guedes, falando, Turquia, se o Brasil fizer isso que eles estão falando, a gente vai virar uma Turquia. Turquia realmente tem uma inflação que agora passou a ser um pouco maior do que a do Brasil, se você pegar desde ali de 2019, porque caiu juros ao invés de subir juros. Interrompeu a queda de juros há poucos meses atrás, mas estava caindo juros ao contrário do mundo. Se fizer isso, a gente vai virar outra Turquia. Você sabia que já descontada a inflação, ou seja, o crescimento de PIB real, em 2020, o Brasil teve uma queda de 4,5% do PIB. A Turquia subiu 1,8%. No ano passado, o Brasil voltou os 4%, que é aquele crescimento em V do Guedes, né? Aquela história de que cai 10, sobe 10, está no mesmo lugar, que a gente sabe que não é verdade. Mas vamos lá, subimos lá os 4 e poucos por cento do Guedes. A Turquia subiu 8,1%. Esse ano a expectativa da ONU para o Brasil é 0,5%, da Turquia quase 4%. Ou seja, quem nos dera está na situação da Turquia. A gente está muito pior. A gente tem uma das maiores inflações ainda do mundo e se você for olhar dentro da inflação, dentro da média, o pior componente é a inflação de alimentos, que também é muito ruim no mundo, mas com algumas diferenças. A nossa é maior do que a dos outros e a gente é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então tem países que não tem o que fazer, que importam quase tudo que comem. O Brasil produz quase tudo que poderia comer, mas acaba exportando tudo isso. O Brasil foi o que teve o maior ciclo, né, de aumento de juros, só superado agora pela Rússia, porque está vivendo uma situação de guerra. E se você for olhar, a gente falou do auxílio emergencial, que agora virou um auxílio eleitoreiro, ele tem data para acabar, ele acabou estruturalmente com Bolsa Família e virou um auxílio para dezembro de 2022, que acaba ali. Pelo menos os 400 acabam ali. E aí eu digo o seguinte, no começo da pandemia, e as pessoas não se lembram disso, Fabiola, a primeira medida do Guedes, você vê, uma pessoa que não conhece qual é a realidade da população brasileira que passa ali dificuldade financeira, econômica. A primeira medida do Guedes foi o seguinte, manda todo mundo para casa 4 meses, sem poder mandar embora. Dando quanto? Nada. Qual auxílio? Nenhum. Qual seguro-desemprego, então? Não. Libera algum saque de alguma coisa? Nada. 4 meses em casa. Você sabe qual a chance, e eu conheci isso depois de viver nessas comunidades, de alguém mais pobre no Brasil, ficar 4 meses em casa sem ter nenhuma receita? É zero. Aí depois mostraram esse absurdo para ele, e eu lembro que eu fui super criticado quando eu falei, cara, essa turma não tem o que comer até semana que vem. Ah, Eduardo, você também só torce contra, só joga contra, para o empregador é difícil, você tem que entender o lado dele. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo, não estou nesse nível da questão. Aí ele mudou, falou assim, não, vamos, auxílio de R$200. Foi a segunda medida dele. Muita gente fala foi a primeira, foi a segunda. A primeira não dá nada. Aí esse negócio aumentou para R$600 e foram lá os 60, 70 milhões de brasileiros que ganharam esse auxílio. Depois caiu para 40 milhões e agora caiu para 17 milhões, porque o que a gente tem não é mais Bolsa Família, é um auxílio, né, que pode ser temporário, que caiu de 60 e poucos milhões para 40 e poucos milhões de pessoas, para 17 milhões agora, 3 milhões a mais do que era o Bolsa Família, que eram 14 milhões. E aí um dado interessante é o seguinte, na primeira semana da pandemia, em março, se não me engano, dia 18 ou 22 de março, quando começou a pandemia, ele anunciou, o Guedes, um pacote de 1,2 trilhão para os bancos.
que não foi integralmente usado, mas é assim que funciona na economia, né? Você anuncia um pacote, às vezes para não ser usado, para mexer com as expectativas e os próprios bancos, né, fazerem o que tem que fazer em termos de liberar liquidez, em termos de voltar a se emprestar dinheiro um para o outro. Claro. Mas ele liberou 1,2 trilhão por uma semana, entendeu, para os bancos. Eduardo, falando um pouco, você falou tocou na questão da inflação, e discute-se muito com relação à capacidade da inflação de tirar votos do presidente Jair Bolsonaro até outubro. Eu queria que você avaliasse, considerando as previsões de inflação, se realmente a economia vai chegar em outubro como uma pedra no sapato de Bolsonaro, porque há algumas previsões de que a inflação vai arrefecer, com a questão da bandeira verde da eletricidade voltando, com a questão do dólar caindo, né, e tirando determinadas pressões inflacionárias, inclusive dos combustíveis, e ao mesmo tempo também uma outra discussão de que com o arrefecimento da pandemia, com o retorno a uma certa normalidade, com o retorno, com a volta do emprego, ainda que seja um subemprego, um emprego informal, também vai se afastando aquela memória negativa da população com relação ao que foi o governo Bolsonaro durante a pandemia. Inclusive, o Datafolha tem mostrado que tem caído substancialmente aqueles que reprovam a ação dele na pandemia devido a essa memória. Ou seja, não há chance de ter um crescimento econômico, uma situação econômica um pouco melhor, somada a essa gastança, esses bilhões gastos, que empurre Bolsonaro para a vitória em outubro? Sem dúvida, e você tocou agora na principal carta que existe debaixo da manga do governo. E o governo sabe disso e ele já tem um discurso preparado ali para os meses anteriores à eleição. Economia é expectativa, né? Não é o que você vive hoje, é o que você vive hoje comparado com o que você vivia ontem. E a gente tem um efeito base absolutamente deprimido pelas condições econômicas que aconteceram no mundo, numa sequência de eventos absolutamente inesperada. A gente teve uma pandemia maior do século, dos últimos 100 anos, e logo em seguida uma guerra envolvendo uma das duas maiores potências, né, bélicas do mundo, mas, ao mesmo tempo, um dos maiores produtores de grãos do mundo. Os dois países até envolvidos, a Ucrânia também, tem uma produção que é relevante, né, de grãos no mundo e que impacta alimentos, que é a inflação que mais estava subindo. E aí, de repente, você cria, no começo do ano, a tempestade perfeita para as pessoas projetarem um desastre, um caos, o Armagedon econômico. E aí o campo progressista, ao invés de falar o seguinte, olha só o caos que está acontecendo, vamos ver o que a gente está passando, olha só o caso da Dona Maria, do seu José, que estão tendo que usar lenha e agora estão tentando acender com álcool e estão morrendo queimados, etc. O que eles falam? Olha, o final do ano vai ser catastrófico, o Brasil vai acabar. E jogam a expectativa para ainda pior. É um erro enorme isso que o campo progressista está fazendo, que a esquerda está fazendo. Porque provavelmente, e muito provavelmente, as coisas no final do ano vão estar melhores do que estão agora. A gente está com pandemia e guerra, inflação no maior nível dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, na Inglaterra dos últimos 30 anos, e essas coisas os governos estão agindo, estão subindo suas taxas de juros, estão usando os instrumentos que têm para poder conter isso, estão liberando reserva estratégica de petróleo, etc. E aí, quando você começa a baixar, a gente vai chegar no final do ano ainda, isso é uma certeza, com uma situação caótica da economia brasileira. Ainda vai ter um desemprego muito grande, a renda ainda vai estar extremamente deprimida, as condições de trabalho vão estar muito ruins, a maior parte dos trabalhos que vão estar sendo gerados vão ser trabalhos informais, subutilização, etc. Mas você vai estar melhor do que o que foi previsto agora. E aí o que o Guedes vai falar? Eu já estou dizendo para vocês, o UOL, programa super assistido, vocês gravam o dia aqui, compara quando o Guedes falar. Ele vai falar o seguinte, está vendo? Eles previram o pior e o pior não aconteceu. Eles previram que o mundo ia acabar, mas aí só o último ponto, José, acho que esse ponto é importante. Aí ele vai falar o seguinte, que aí é o discurso, ele vai falar o seguinte, a gente fez o mais difícil, a gente fez o impopular, a gente fez as reformas, a gente fez o ajuste, a gente subiu os juros para poder segurar o caos. Agora a gente precisa de mais 4 anos para te entregar os resultados. E aí as pessoas vão cair, que é um discurso parecido com o que o Fernando Henrique fez em 98.